As descobertas científicas fizeram a sociedade evoluir para o que conhecemos atualmente, mas existem alguns fatos misteriosos que continuam sem uma explicação plausível. No vídeo de hoje você irá conhecer sobre uma misteriosa rocha na China, que bota ovos regularmente a cada 30 anos e porque até o momento nenhum geólogo conseguiu explicar como isso acontece. Mas não apenas isso, você irá conhecer alguns artefatos misteriosos, como esqueletos, estátuas e ruínas milenares que intrigam os cientistas até os dias atuais. Mas antes de assistir a este vídeo, te convido, te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui teu joinha, comentário aqui abaixo no final do vídeo e também nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Tiwanaku é um importante sítio arqueológico pré-colombiano localizado na Bolívia e Pumapunco é um misterioso complexo de templos que existe ali. As estruturas contidas são exemplos de uma engenharia monumental que supera até mesmo o trabalho dos astecas, principalmente no quesito arquitetônico. Pumapunco é uma verdadeira obra de engenharia moderna, mas até os dias atuais intriga os pesquisadores devido à sua engenhosidade e à época em que foi construído. Esses blocos de pedra pesam mais de 400 toneladas e não seria possível que a força humana fosse capaz de transportá-los sem ao menos ter o conhecimento de algumas tecnologias essenciais, como, por exemplo, a roda e equipamentos elétricos. Por isso, essas construções são um grande mistério para a ciência, porque até o momento não se sabe como e quais as ferramentas que foram utilizadas para construí-las. Os cientistas ficaram intrigados com uma pedra que apareceu misteriosamente numa foto enviada de Marte pelo robô Opportunity, que buscava por sinais da existência de água em Marte, ainda que fosse num passado remoto. A foto enviada pelo robô Opportunity mostrou uma pedra brilhante branca do tamanho de um pão. Mas o fato misterioso que intrigou os cientistas é que a pedra não estava lá há cerca de 2 semanas antes da foto ter sido tirada. Como essa pedra foi parar ali? Alguém ou algo a teria colocado em Marte? Embora alguns cientistas acreditem que a pedra foi empurrada por uma das rodas do robô, ou ainda por conta da queda de um meteorito, ainda não se tem uma resposta definitiva para este fato e nada pode ser comprovado até o presente momento. Desde 1930, centenas de esferas de pedra têm sido encontradas no Delta Dix de Costa Rica, sendo que elas variam muito em tamanho e podem chegar a mais de 2 metros. Algumas dessas bolas chegam a pesar 16 toneladas e quase todas elas são feitas de granodiorito, uma rocha magmática semelhante ao granito, mas muito superior em relação ao seu peso. Embora os cientistas acreditem que elas tenham sido feitas por mãos humanas, essas estruturas monolíticas ainda permanecem sendo um mistério para a arqueologia moderna, pelo simples fato de que ninguém sabe até os dias atuais como ou por que essas esferas foram construídas. Ao sul da ilha de Creta estão as ruínas do Palácio Minoico de Festus, um sítio arqueológico que foi habitado há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Em 1908, o arqueólogo italiano Luigi Pernier encontrou ali um disco de argila que muitos consideram uma espécie de CD, que até os dias de hoje tem intrigado os especialistas. O disco tem as 2 faces com inscrições hieroglíficas dispostas em uma espiral e cujo significado é totalmente desconhecido. Acredita-se que ele tenha sido fabricado no final da Idade do Bronze grega, mas existe uma controvérsia a respeito disso. Qual seria a finalidade deste disco? Ele seria uma espécie de chave para algo misterioso?
Alguns arqueólogos afirmam que ele se trata de um material falso, criado justamente para fins comerciais. Já outros afirmam que o disco teria pertencido à cultura minoica e que as suas inscrições se tratam de algo relacionado a alguma deusa da fertilidade que teria sido cultuada no passado. A cultura minoica data dos anos 2200 e 1450 a.C. e é considerada a primeira civilização avançada da Europa durante a Idade do Bronze e desenvolveu muitas tecnologias para a época, mas o disco, que contém 61 hieróglifos desconhecidos, ainda permanece sendo um mistério não solucionado. Com base em uma análise de DNA realizada recentemente em um túmulo com cerca de 1000 anos encontrado na Finlândia, pesquisadores levantaram uma nova possibilidade histórica. A diversidade de gênero entre as pessoas no passado não era apenas algo aceito naquela sociedade, mas também era respeitada. Segundo um estúdio de um jornal de arqueologia, a análise de DNA de restos mortais de uma pessoa da Idade Média indicou de que se tratava de uma pessoa não binária. O túmulo, descoberto pela primeira vez em 68, continha joias em forma de broches ovais, bem como tiras de roupas de lã, sugerindo que a pessoa enterrada ali estava vestida de um traje feminino típico da época. Mas os pesquisadores fizeram a primeira análise moderna do túmulo com base na análise de DNA e descobriram que o indivíduo provavelmente era portador da chamada Síndrome de Klinefelter. A Síndrome de Klinefelter é uma anomalia genética que se manifesta em indivíduos do sexo masculino e caracteriza-se pela má formação dos órgãos reprodutores e esterilidade. A descoberta desafia a ideia de que no passado, no início da Escandinávia medieval, os homens com papéis sociais femininos e homens vestindo roupas femininas eram desrespeitados. Muito pelo contrário. No túmulo também foram encontrados instrumentos e ferramentas preciosas que poderiam indicar que essa pessoa possivelmente ocupava um cargo de líder. Mas a questão ainda é um mistério. Para outros pesquisadores, essa pessoa também poderia ter sido aceita na sociedade justamente porque já tinha uma posição distinta ou privilegiada. Os arqueólogos e historiadores apoiam essas descobertas, embora saibam que ainda há muitos mistérios a serem descobertos a respeito das primeiras sociedades medievais. Jonathan Eisen é um professor e pesquisador renomado da Universidade da Califórnia. 9 anos atrás, ele teria coletado no mar uma amostra de genes com características nunca antes vistas. Por meio de uma análise minuciosa e através de uma técnica chamada metagenômica, foi possível reconstruir em laboratório a sequência genética que foi recolhida. A equipe do professor percebeu que o DNA recolhido apresentava características que não se assemelhavam nem aos vírus, aos fungos ou aos animais e vegetais que nós conhecemos. E ao que tudo indica, este material genético se trata de uma forma de vida que ainda não foi descoberta e classificada por nós e por enquanto ainda permanece sendo um verdadeiro mistério para a ciência. Alguns arqueólogos encontraram no norte da Grécia um esqueleto dentro de uma tumba extremamente ornamentada, datada da época de Alexandre o Grande. Segundo o Ministério da Cultura, o esqueleto está praticamente intacto e provavelmente pertenceria a uma figura pública daquela época, mas os cientistas não acreditam que seja o esqueleto de Alexandre o Grande. Segundo a arqueóloga-chefe da escavação, Caterina Peristeri, existem muitas probabilidades de que a tumba possa abrigar um antigo general ou alguém que possuía um alto cargo na família real. Dentro da tumba, os arqueólogos também encontraram um caixão de madeira e vários objetos utilizados para decoração e ornamentação. O material genético encontrado na ossada ainda é incerto, mas o governo local já classificou o achado como sendo algo único e de grande valia nacional.
Ronald Borgward estava mergulhando na costa alemã do Mar Báltico quando encontrou uma pequena estátua de bronze com traços femininos. Os pesquisadores da Universidade de Göttingen, na Alemanha, se debruçaram sobre este caso e sugeriram que a estatueta fora utilizada no século VII a.C. como um objeto de adoração. Mas a grande dúvida é: como a estátua foi parar nesta região da Europa? Qual o seu objetivo real? Para eles, artefatos como este podem sugerir que no passado o local teria sido uma verdadeira rota comercial e também um local de grandes conflitos. Os cientistas não sabem qual a verdadeira origem da estátua que nomearam de deusa da riqueza, pois o objeto poderia ter servido como um sistema de peso na Era de Bronze. Mas apesar das suposições, só nos resta esperar pela aparição de mais artefatos que possam ajudar a resolver mais este mistério. A cidade colombiana de San Bernardo é considerada um local repleto de mistérios que ainda não foram compreendidos pelos cientistas até hoje. Em 1957, o cemitério local chamou a atenção de cientistas do mundo todo, pois trabalhadores descobriram e desenterraram algumas múmias que estavam num estado surreal de preservação, muito bem preservadas. Elas estavam praticamente intactas, como se não houvesse nenhum sinal de decomposição ou de degradação. Os cientistas acreditam que elas tenham sido mumificadas de uma forma natural, totalmente incompreendida pela ciência até hoje. Os moradores dessa região acreditam que a incrível preservação teria sido efeito de uma dieta especial dos povos antigos, mas isso não resolve o mistério de que até as roupas estavam bem preservadas. Então, esse mistério ainda permanece sem uma explicação plausível e ainda vai demorar muito para ser esclarecido. Este é um mistério geológico chinês chamado Chandaya, uma estrutura rochosa que a cada 30 anos bota ovos de pedra. O penhasco localizado no Monte Gandeng, na província de Guizhou, possui cerca de 20 metros de altura e é conhecido como a Montanha dos Ovos. A rocha tem uma superfície irregular, pontilhada com dezenas de pedras redondas e ovais de vários tamanhos. Embora o tempo e as várias condições climáticas continuem a corroer essa pedra, os ovos permanecem intactos e o mais incrível dessa história é que a cada 30 anos os ovos caem no chão. Mas afinal de contas, o que é isso e por que isso acontece? O fenômeno dos ovos de Chandaya é considerado único no mundo e apesar de vários geólogos tentarem compreender o fenômeno, existem apenas hipóteses. E uma dessas hipóteses sugere que a formação da rocha possui a base de calcário, um material que é facilmente corroído com o tempo, e os ovos seriam constituídos de um outro material rochoso, muito mais resistente, o que poderia explicar o fenômeno da deposição periódica dos ovos. Poderia. Mas ainda não existe uma explicação concreta para este fenômeno e por isso muitas pessoas acabam enxergando a pedra como um local sagrado que carrega o símbolo de sorte e prosperidade. Agora eu te pergunto, quais desses artefatos e curiosidades que mais te impressionou? Qual dessas curiosidades que a ciência ainda não conseguiu explicar você gostaria de poder ter a resposta? Deixe aqui abaixo seu comentário. Não esquece, te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui teu joinha e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final, um grande abraço para você e até o próximo.